uma coisa está ligada à outra, não é? Ele renunciou porque ele não tem saída. Agora, o Eduardo Cunha, antes de renunciar, convocou uma coletiva dentro do Congresso Nacional, e aquela coletiva foi seríssima, seríssima, porque ali ele relatou que desde 2003, ele e uma parte do grupo do PMDB, chamado de Centrão, fazem oposição ao governo do Lula, ao governo do PT. Portanto, o depoimento que o Eduardo Cunha dá, né, e hoje ele também falando lá na Câmara, novamente para defender, os argumentos do indivíduo são absolutamente claros. E ele é acusado diariamente de fazer manobra, né? Na verdade, o que existe ninguém aqui está falando que o Eduardo Cunha é flor que se cheire, porque não é. Porque, evidentemente, ali dentro do Congresso Nacional, quem é que será? Né? Talvez só o Sérgio Reis, que é alguma pessoa que tem algum tipo de idoneidade, né? O resto é um cenário árido ali dentro. Mas o fato é que há uma caça a um indivíduo. E existe um fator muito importante que é preciso entender em relação aos mecanismos de procedimento da esquerda. A esquerda, os comunistas, quando eles resolvem tirar alguém do páreo, ou eles fazem diretamente matando a pessoa, como foi morto o Celso Daniel, eles vão e assassinam, né? Eles não vão queimando a pessoa aos poucos. Isso não é procedimento de comunista. Ou eles tiram o indivíduo, de fato, de vez do escanteio. Tira ele do lado, não mata, mas tira completamente o poder dele. Normalmente mata. Bom, o que está acontecendo com o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha é um indivíduo que está efetivamente sendo fritado. Isso já configura efetivamente que ele pertence ao PMDB, o PMDB é o partido que está apoiando, cujo vice-presidente é o homem que compôs a chapa junto com Dilma Rousseff. Isso evidentemente significa que, de fato, há uma parcela do PMDB que não está dentro de alguma coisa, ou que está em franca oposição. A Dilma Rousseff já deu 2 declarações muito curiosas sobre isso. Há pouco tempo atrás, uma foi para a TV Al Jazeera, aquela TV de terroristas, e a outra foi, precisamente, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, se não me falha a memória, onde ela fala que o PMDB, esta reação do PMDB, é porque, de fato, houve uma quebra do pacto e do acordo que havia sido tecido na Constituição de 1988. A questão é quem quebrou o pacto e que pacto é este? Que acordo é este que foi quebrado? Então tem uma sequência de cenários de pano de fundo acontecendo. Efetivamente, a renúncia do Eduardo Cunha é a pior coisa que poderia ter acontecido para o Brasil. Por quê? O Eduardo Cunha é o homem que mais conhece, nós não tivemos, nos últimos 40 anos, nenhum homem que conhecesse tão bem o regimento interno da Câmara. E esse homem, durante a gestão dele, justiça lhe seja feita, a Câmara trabalhou como nunca havia trabalhado na vida. O ano tem 365 dias. Em um ano de trabalho, eles aprovaram 350 projetos. É praticamente um projeto por dia. Né? E, além disso, esse homem, com todos os defeitos que lhe são imputados, era precisamente o indivíduo que estava barrando as pautas do Foro de São Paulo. Pois muito bem. É significativo o fato do PSDB não apoiar o Eduardo Cunha. Mas é claro que o PSDB não apoia o Eduardo Cunha. Porque o PSDB e o PT são as 2 faces da mesma moeda. Eles fazem parte do mesmo projeto criminoso. Não é?
foi precisamente o senhor Fernando Henrique Cardoso que urdiu e preparou todo o esquema de aparelhamento fabiano do Brasil, junto com o falecido Mário Covas, que estava ali controlando os indivíduos dentro da Constituinte. Então, efetivamente, o PSDB não é um partido de absoluta confiança, mas nunca foi. Mesmo essas medidas agora do José Serra como ministro, onde ele está dizendo que vai fazer algumas menções contra o ditador da Venezuela, né? Essas menções não podem ser vistas como uma reação do Brasil contra a Venezuela. Lê do engano. O que o PSDB está arquitetando é somente uma podinha nas arestas, para que a árvore reverdeça com muito mais força. Porque o Nicolás Maduro passou a ser um problema para o projeto. Né? Porque a característica central do movimento fabiano, que é o movimento que está inserido dentro do Brasil e que o Fernando Henrique controla a ferro e a fogo, é precisamente ser um movimento subterrâneo, um movimento silencioso, um movimento que não lance mão de guerrilhas. E essa é a razão pela qual, quando o MST começou a extrapolar, né, a CUT e todo mundo a falar que ia bater os brasileiros, e o Lula incitando todo mundo, houve uma reação externa ao Brasil e mandou o Brasil ficar quietinho. Porque a loucura do Lula e de toda essa gente do MST, eles estavam interferindo em um processo. Porque o processo tem que ser silencioso. O processo não pode aparecer. Essas coisas que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, vejam vocês que o Supremo Tribunal Federal age como um caranguejo. Quando o Dias Toffoli ficou muito em evidência, por N razões, eles tiraram o farol do Dias Toffoli, botaram o Fachin. Quando o Fachin ficou em evidência, tiraram o Fachin e botaram o Zavascki. Quando o Zavascki ficou em evidência, botaram o Barroso. Quando o Barroso ficou em evidência, então eles vão trocando as figuras de lugar, dando a impressão ao povo que, ora, um desses juízes vota a favor de alguma causa do povo, no momento seguinte, um outro vota contra. E eles vão fazendo esse revezamento absolutamente calculado, meticuloso, planejado, mentindo para a população o tempo inteiro. Como se eles estivessem favoráveis a causas populares. Não, isso tudo é um jogo e é uma estratégia. Se vocês observarem, eles vão e recuam, vão e recuam, vão e recuam. Né? Movendo algumas peças dentro do tabuleiro. Portanto, não há a menor possibilidade, ao menos eu não vejo, o Eduardo Cunha safar-se dessa. Né? Agora, o que está em curso, efetivamente, é uma briga ali dentro do Congresso Nacional. Mas, de toda feita, o que no bojo está acontecendo? A despeito do Eduardo Cunha e de uma parte ligada ao PMDB e a outros partidos, alguns congressistas específicos, não partidos, alguns congressistas específicos, por razões de agenda particular deles, não é de nenhuma preocupação com a instalação do comunismo. Não tenham ilusão em relação a isso. É porque esta instalação interfere na agenda particular de uma determinada oligarquia. Só isto. Nada além disto. Nada. Né? O que eles estão fazendo é manobras ali dentro e disputas para verificar como é que eles vão alterar o sistema para manter-se dentro do sistema. É isso que está em curso no Brasil neste momento. O Zé Márcio, você falou que aguarda um líder no Brasil. Eu gostaria de te lembrar que o Brasil nunca teve líder dentro do ambiente político. Nunca. Na história da República Brasileira, isso nunca aconteceu. O único indivíduo que encabeçou uma coisa ou outra foi o Getúlio Vargas, e que foi um ditador.
O Getúlio Vargas não foi uma liderança. O Getúlio Vargas já fez um movimento claro de tomada do poder. Se o povo está esperando alguma liderança, o povo vai cair de duro e seco. Não há esse histórico dentro da história do Brasil. E se aparecer esse líder, ele certamente terá que nascer. Porque dentro dos congressistas atuais, nem o Ronaldo Caiado se propõe a fazer tal coisa. Nem Jair Bolsonaro. Não há ninguém. Não há ninguém mesmo. Mesmo. Todos eles vêm e fazem atuações pontuais. Pontuais. E se recolhem. Portanto, isso é um cenário muito bom. Sabe por quê? Primeiro, o povo brasileiro terá que amadurecer a força. Terá que extrair forças de si próprio. E o povo não pode, pela enésima vez, transferir o poder que é do povo para qualquer indivíduo, por melhor líder que ele seja. É essa transferência de poder que não pode haver. O povo tem que manter o poder na mão deles. O que nós precisamos? É muito mais eficiente que surjam lideranças, inúmeras lideranças populares. Porque o Brasil é um país imenso. Imenso. E é muito mais profícuo que hajam inúmeras lideranças. E que cada uma coordene alguma parte de um processo. Em macros movimentos e em movimentos pontuais. Da minha parte, eu não acredito, porque não há histórico. E não há ninguém na linha de horizonte, ninguém, dentro do ambiente político, que se proponha a liderar a população. Né? Então, este é um dado de realidade. No que diz respeito aos militares, por exemplo, me soa um tanto quanto absurdo um general pedir que 10% da população, 10% de uma população de 200 e alguns e tantos milhões de habitantes, significa 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas significa Portugal e Alemanha juntos. Esse pedido, ele é tão improvável de acontecer, que parece que foi feito para exatamente não acontecer. Por outro lado, cabe à população solicitar às Forças Armadas que as Forças Armadas cumpram o seu papel constitucional? Não, não cabe. Quer dizer, as Forças Armadas só se movimentam se o povo solicitar? Não é necessário esse argumento, porque as Forças Armadas obedecem à nação. A própria Constituição assegura isto. Portanto, o próprio Estado-Maior das Forças Armadas, as três forças em conjunto, podem deliberar e tomar qualquer atitude que eles pretendam tomar, sem que a população tenha que ir às ruas pedir. Este argumento é falacioso. Não é? É profundamente falacioso. Agora, evidentemente existe o cenário internacional por conta dos acordos que o Brasil fez com a ONU, aonde realmente fica difícil as Forças Armadas assumirem o país, não é? E justificar isso internacionalmente. O problema é outro. Não é o problema da população ter que pedir a intervenção das Forças Armadas. É uma outra questão. Agora, reitero, a população tem poder, tem força e tem meios para pressionar os poderes. É preciso utilizar esses meios e essas forças. Vai dar trabalho? Mas é evidente que vai dar. Todos nós somos civis, né? Nenhum de nós é militante comunista e nenhum de nós é
militar. Agora, que a coisa pode ser feita, pode. E ela tem que ser feita e deixar o poder na mão da população. E a população não pode abrir mão disso sob nenhum aspecto, sob pena de transferir o poder. Porque quando transfere o poder, né, que veja, a situação hipotética é o seguinte, o povo, vamos considerar que 10% da população brasileira, 20 e tantos milhões de pessoas, vão às ruas. As Forças Armadas têm um argumento para fechar o Congresso Nacional. Fica aquela pergunta, e que eu, inclusive, coloquei no vídeo. O fato das Forças Armadas assumirem o poder desaparelha o Brasil? Mas é evidente que não. É evidente que não. Eles podem fechar os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Aparelhamento do Estado não está só nos três poderes. Está na mídia, está nas universidades, está nos sindicatos, está nas igrejas, está na rebiboca da parafuseta. É um delírio insano pensar que as Forças Armadas têm o poder de desaparelhar o Brasil inteiro. Isso simplesmente vai dar um conforto ilusório à população. Mais uma vez, uma ilusão. O cenário de hoje é infinitas vezes pior do que o cenário de 64, e as Forças Armadas não moveram uma palha. Uma palha. O cenário que nós vivemos hoje no Brasil não tem precedente na história brasileira. As Forças Armadas não fizeram nada até agora. Por quê? Se o cenário é 50 vezes pior do que o de 64. Quando a gente pega e estuda o período, nós vemos que o período de 64 foi fichinha perto do que está acontecendo agora. Ficha mesmo. Ora, efetivamente, é preciso começar a falar as coisas como elas verdadeiramente são. Né? Então, nenhuma intervenção militar consegue desaparelhar o Brasil. Nenhuma. Isso é uma ilusão que tem que ser suprimida da população. As Forças Armadas, se elas entrarem, a população terá que fazer o dever de casa do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não há saída. Porque, repito, os militares não têm como entrar dentro da igreja e matar e prender os padres comunistas. Eles vão fazer uma caça às bruxas no Brasil inteiro. Mas como? Quem é que pensa uma coisa dessa? Isso não existe. A única forma disso acontecer no Brasil seria fazer o que a Rússia fez em 1917. Os militares entram e começam a matar todo mundo. Passa na cabeça de alguém que o exército brasileiro fará uma coisa dessa? Mas é evidente que não fará. Porque há um histórico dentro do Brasil. As Forças Armadas brasileiras nunca mataram civis. Justiça seja feita às Forças Armadas brasileiras. Nunca mataram civis. Sempre mataram em combate. E os 500 e poucos gatos pingados que morreram através de medidas das Forças Armadas, no período de 64, todos eles eram comunistas. Foram mortos em combate. Portanto, é uma ilusão essa coisa. A população tem que entender que, se Dom Bertrand, monarquista, assumir, o fato do Brasil ter um rei altera alguma coisa? Nada. O fato do Brasil tirar Dilma Rousseff agora do poder altera alguma coisa? Nada. O fato das Forças Armadas entrarem altera alguma coisa? Nada. O esforço é nosso mesmo, gente.
Não adianta fugir disso. Essa tarefa é nossa, nós teremos que fazê-la e nós teremos que arregaçar as mangas e fazer. Nós temos que enfrentar individualmente qualquer comunista que a gente encontre pela frente. E temos que traçar estratégia de povo para lidar com comunistas. O caminho, no meu entendimento, é outro. É claro que, dependendo de um cenário, evidentemente, as Forças Armadas terão que atuar de uma forma ou de outra. Né? Mas isso não significa absolutamente nada, que a leitura do processo permanece a mesma. Eles não podem desaparelhar o Brasil. É tão simples quanto isso. É tão difícil quanto isso. E esse é o dado de verdade com que nós temos que lidar. Não é? Então, voltando, a questão toda do Eduardo Cunha e da saída, o problema, quando um sistema está podre, o problema do Brasil não são os políticos brasileiros. O problema do Brasil não é o judiciário brasileiro. O problema do Brasil são as instituições do Brasil. Elas não prestam. O Brasil tem que ser refundado. Porque toda a história da República é uma história de fraude. É uma fraude em cima da outra fraude. E quando esses oligarcas e esses comunistas se ajustam, como eles estão fazendo agora, para ver quem é que vai alternar-se no poder agora, eles vão fazendo pequenos remendos no grande rombo que já foi a mentira golpista da instalação da República quando Dom Pedro II foi deposto. Porque a ordem, naquela altura, era fazer, os comunistas queriam, e a maçonaria vermelha queria que fosse feito no Brasil, exatamente o que eles fizeram futuramente na Rússia, que era matar toda a casa real. A ordem era matar toda a família imperial brasileira. E a ordem deveria partir do Deodoro, que era cria e foi sustentado por Dom Pedro II. Aquele general traidor. Homem sem honra. Quando chegou a hora dele matar o imperador e a família real inteira, ele falou, isso eu não faço. Mas ele deu o golpe da República. Então, se hoje nós estamos no processo em que nós estamos, nós devemos nos lembrar que as Forças Armadas têm essa dívida para com o Brasil. Porque quem instaurou a República dentro do Brasil foi as Forças Armadas brasileiras. E quem colocou as Forças Armadas brasileiras como guardião do Brasil foi precisamente o senhor Rui Barbosa, a Águia de Aia. Um dos homens mais cretinos que este país já produziu. Mais perversos que esse país já produziu. Depois, o próprio Rui Barbosa arrependeu-se de ter colocado o Brasil sob a tutela das Forças Armadas. O fato é que, ao longo de toda a trajetória da República, nós temos a oscilação de governos comunistas, governos oligárquicos e governos militares. Sempre. Essa é a história da República. É preciso dar um basta nisso. Então, se nós vamos fazer uma leitura, que nós façamos a leitura como elas foram. As Forças Armadas têm, sim, um débito muito grande com o Brasil. Porque eles depuseram do governo brasileiro o governo mais limpo, mais puro, o homem mais honrado, admirado no mundo inteiro pela santidade, pela intelectualidade e pela probidade, que foi precisamente o imperador Dom Pedro II. E deixaram colocar como cláusula pétrea a proibição do retorno da monarquia. Né? Agora, nós estamos vendo, talvez, o ocaso da República, os seus estertores finais. O Brasil vai ser refundado de uma forma ou de outra. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. É um período de declínio absoluto.
Porque este regime de governo que começou na farsa, na burla e no crime, está agora exatamente mergulhado na farsa, na burla e no crime. Se existe karma, o Brasil está pagando a sua parte. Não é o povo, é alguma outra esfera. Porque não foi o povo que depois Dom Pedro II. Mas será o povo, caberá ao povo, ajudar a refundar o Brasil, e aqui sim, de uma forma concreta. Seja para trazer de volta a família imperial brasileira, seja para criar um sistema republicano federalista autêntico dentro deste país. Porque até isso esta gente mentiu. Eles falaram que copiaria o sistema do governo americano e o sistema republicano brasileiro foi embasado na Argentina. Ora, o que a Argentina tinha naquela época como modelo de república? A Argentina nunca foi nada enquanto modelo de república. Aqueles indivíduos que depuseram Dom Pedro II criaram para o Brasil um modelo de regime argentino. Com aval dos juristas brasileiros. É isso. Então, não há o que tentar salvar nesta república podre. O problema são as instituições. Não há conversa em relação a isso. Tem que refazer o Brasil mesmo. Desculpa ter me prolongado tanto.